Você acredita que um narcisista é capaz de amar? Quero conversar com você sobre isso. Esse é um assunto, gente, muito interessante, porque tem muitas pessoas que passam anos e anos da vida dela esperando ser amada por alguém e essa pessoa é uma pessoa narcisista. O que a gente pode esperar de um relacionamento assim? O que a gente pode esperar de um relacionamento narcisista? Primeiro, antes de começar, eu queria dizer para você que existem pessoas que têm traços narcisistas e pessoas que têm uma personalidade, um transtorno de personalidade narcisista, e tem pessoas que são psicopatas, certo? E os psicopatas não sentem mesmo. Mas um narcisista, ele pode sentir sim. A questão é o que ele faz com esse sentimento e quanto tempo ele dura, não é? O que pode acontecer? Não ama nem ele mesmo. Pois é. Mas eu queria pensar aqui com você, mas antes disso, vamos entender que nós não estamos falando de um tipo de pessoa única. Porque tem gente que tem alguns traços narcisistas, mas elas não chegam a ser uma pessoa que tem um transtorno. Então ela pode ter algumas características, porém ela é uma pessoa capaz de refletir, capaz de analisar. Então vamos entender que nem todo mundo é igual, tá? Não podemos taxar todo mundo que tem algumas características como se tivesse o transtorno, certo? E entender também que quando a gente fala de amor, a gente não tá falando só de afeto, a gente não tá falando só de sentimento. Então é possível que um narcisista, dependendo do grau do narcisismo, ele pode sentir algum tipo de afeto, certo? Que pode ser momentâneo, que pode ser raso, não é? Ele pode sentir algum tipo de afeto. A questão é como que isso, o quanto isso dura, afeta em relação ao quê, né? E que tipo de comportamento tem essa pessoa. Porque amor não significa só emoção, não. Amor é a forma de agir. Amor tem a ver com como você se comporta, não é? Quando Jesus fala para a gente amar até os inimigos, né? Ele não está falando para gostar, ele não está falando de afeto, de sentimento, ele está falando também de atitude, de comportamento, certo? Amor é paz, que narcisista não tem paz. Então, nós vamos falar aqui sobre várias coisas